Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Eu queria agradecer a você que é inscrito no meu canal, você que tem deixado o seu like, você que tem compartilhado com os amigos, né? Então compartilhar, deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho é uma forma de você ajudar esse canal para que a mensagem ela alcance mais pessoas. Eu tenho visto muito pouco o canal ser compartilhado, eu tenho visto muito poucos likes, né? E aí a gente questiona, por que será? Será que o conteúdo do vídeo não está sendo relevante? Será que também o conteúdo não é interessante para um determinado grupo de pessoas? Mas até aqueles que assistem o vídeo não estão muito assim deixando seu like, não estão compartilhando o vídeo com os amigos. E a gente precisa da sua ajuda, tá bom? A gente precisa da ajuda de vocês para compartilhar. Eu vejo muitas pessoas compartilhando outros vídeos, mas não compartilham os nossos vídeos. Mas a gente entende que as pessoas têm os seus interesses, têm as suas preferências, né, e tal. Mas de repente pode caber um feedback aí, né? Se o seu canal não está sendo relevante, por que será, né? A gente várias vezes abriu essa caixa de diálogo aqui, né? Pedindo opinião dos inscritos sobre temas de vídeo, mas a gente recebe muito pouco retorno em relação a isso aí. Então a gente quer melhorar o canal, mas para melhorar o canal a gente precisa também receber os feedbacks. Se a gente não recebe feedback, como que a gente vai saber no que pode melhorar, né? Eu melhoro no que eu consigo enxergar que precisa melhorar, mas o feedback é importante para isso, né? A gente precisa saber a opinião dos inscritos, a gente precisa saber o engajamento de vocês, né? Então hoje eu senti no meu coração, devido aos contextos de ultimamente, falar sobre um tema muito interessante. Eu vou começar essa série, vamos ver aí como vai ser o engajamento. Dependendo do engajamento a gente continua, se a gente entender que não tem um engajamento bacana, a gente vai partindo para outros vídeos, como a gente sempre costuma fazer, né? Mas a série que eu pensei em fazer é um livro muito interessante, que é o livro de 1 Coríntios, que é muito apropriado nos nossos dias de hoje. E a gente percebe que a igreja de Corinto, ela tinha muitos problemas, ela vivia em um ambiente secularizado, com muitas práticas de luxúria, práticas sexualmente inadequadas, prostituição e tudo mais. Tanto que o termo corintianizar, ele passou a significar isso aí, gente que pratica luxúria desenfreada, faz o que quer e vive uma vida regrada a prazeres, a relações sexuais e tal. Então, a cidade de Corinto era tão envolvida nessas práticas que o nome da cidade ela serviu como esse termo aí de que alguém ele afunda em uma prática sexual, uma prática sexualmente inadequada, uma prática de prostituição e etc., de maneira muito profunda, né? E Barnes, ele diz assim que Corinto era Paris da antiguidade, porque era bela, atraía muita gente e tudo mais. Então a Paris de antigamente ali era Corinto. E a prostituição ali corria solta naquele lugar. E tem uma frase que diz assim, né? Se o evangelho pôde triunfar em Corinto, pode vencer sob quaisquer circunstâncias. Quando você analisa os problemas da igreja de Corinto, o contexto social que Corinto estava inserida, você percebe, nossa, era um lugar difícil de pregar o evangelho, mas mesmo assim uma igreja se fixou ali, o que é uma vitória. Porque quando a gente faz um paralelo de Corinto para a igreja de hoje, não há muita diferença, pode até ser que hoje esteja até pior. Você percebe muitos problemas em comum entre a igreja de Corinto com a igreja de hoje. Então você percebe, se em Corinto o evangelho prevaleceu com todos esses problemas que eu vou citar aqui, o evangelho pode sim prevalecer nos dias de hoje, apesar das dificuldades. A igreja daquela época ela sofria com facções. Por exemplo, as pessoas se dividiam em vários partidos. E uns falavam assim, eu sou de Apolo, outro falava, eu sou do apóstolo Paulo, e o outro fala, não, eu sigo Pedro. Então a igreja começou a se dividir em facções.
O apóstolo Paulo chegou ali para pregar, para dar a primeira mensagem do evangelho, a mensagem básica, né? Depois o apóstolo Paulo naturalmente foi fazer missões em outros lugares e chegou a Apolo para trazer uma verdade um pouco mais profunda, porque aquele povo já era maduro, tinha uma eloquência muito boa, tinha uma retórica muito boa, aí as pessoas começaram a idolatrar Apolo, a dizer que Apolo era melhor do que o apóstolo Paulo, e aí começou a ter aquele clima, e os outros falam, não, porque o apóstolo Paulo trouxe o evangelho primeiro, eu tô, não, mas o Apolo prega melhor, e no meio disso tudo citaram até Pedro, o discípulo de Cristo, não, mas eu não prefiro nenhum dos dois, eu prefiro Pedro, porque Pedro andou lado a lado com Jesus. E ali se formou algumas facções naquela igreja, tanto que o apóstolo Paulo condena isso aqui na carta de Coríntios. Tinha muitas heresias. Muitas heresias ali, pessoas que acreditavam que a ressurreição era espiritual e ela acontecia no momento do batismo. Então, tinha pessoas que até chegavam ao extremo de falar, olha, a gente pode fazer o que a gente quer, a gente foi batizado, entendeu? Então, heresias, existem heresias na igreja de hoje, existem facções e divisões na igreja de hoje. Pessoas que haviam renunciado àquela vida secular de Corinto, se tornaram membros da igreja, mas em algum momento eles desanimaram da fé e voltaram aos antigos hábitos. Eles frequentavam até a igreja, mas voltavam aos antigos hábitos da vida anterior, por causa ali do assédio que era aquela cultura de Corinto. Incesto é boa, né? Bom, eu assim, pelo menos eu não costumo ouvir com muita frequência isso, né? Mas deve acontecer hoje também. O filho do pai dele lá saindo com a madrasta, com a mulher do pai, com outra mulher. Por exemplo, o pai casou de novo e o filho tá com o pai lá e sai com a madrasta, entendeu? Então a igreja tá tendo esses problemas. Membros se processando mutuamente, indo na justiça ali de Corinto e processando uns aos outros por problemas dos mais variados tipos. Inclusive isso mostrava que a igreja estava totalmente descredibilizada. A igreja ela não resolvia os seus problemas. Tanto que os membros, ao invés de recorrerem à igreja, recorriam à justiça mundana, a justiça secular. Tanto que o apóstolo Paulo, em algumas vezes no livro de Coríntios, ele fala, mas não tem pessoas espirituais no meio de vocês para julgar, vocês têm que estar indo na... Então isso implica numa falha da igreja de tratar os assuntos com devido crédito e devido respeito, a devida justiça. Isso fazia com que a igreja se descredibilizasse de uma tal forma que o povo ia para o mundo. Olha que coisa, né? E Paulo ele reprova isso. A gente vai perceber nos nossos estudos que fizemos nos outros vídeos que Paulo reprova e aconselha o povo a abandonar esses tipos de práticas, esses tipos de divisões na igreja, esses tipos de heresias, essas práticas sexualmente inadequadas que estão na igreja, que a gente vai saber um pouquinho mais conforme os vídeos forem passando, essas facções e tudo mais. Então Paulo ele reprova. Ele até fala aqui, né, a partir do verso 10 do capítulo 1, que faleis a mesma coisa, no verso 10, não haja divisão entre vós, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então Paulo já apela à unidade. Paulo já apela à unidade aqui, já começa apelando à unidade, a estar de acordo, a terem união em Cristo Jesus. E aqui ele fala aqui sobre as contendas, né, no verso 11, que os da casa de Cloe informaram o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, lá na igreja de Corinto não dá não, tá uma situação horrível lá. O que é isso? Está acontecendo isso, filho pegando a mulher do pai, membros aí se processando, um defendendo um e outro defendendo o outro, partidarismo, heresias entrando dentro da igreja, essas facções. E aí o apóstolo Paulo ele fala aqui no verso 11, fala que ele foi informado que há contenda entre vós. Aí ele explica, um fala que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro. E o apóstolo Paulo aqui, ele condena todos ali. Ele não fala assim, quem está do meu lado tá certo. Agora quem está do lado de Apolo e de Pedro tá errado. Não, ele condena todos, inclusive aqueles que estavam ali falando assim, não, eu sou de Paulo, porque Paulo é melhor do que os outros dois.
Então você vê a humildade do apóstolo Paulo não chamando a luz e a glória para si próprio. Ele não chama a glória para si próprio, ele não endossa esse tipo de idolatria. Então, Paulo ele condena todo mundo, e aí tem pessoas que vai lá, porque o Apolo é eloquente. E tinha os outros que falavam, não, eu sou de Cristo, entendeu? Eu não fico me apegando a ser humano. Eu sou de Cristo Jesus. Então tinha todos os grupos ali, dentro da treta. E o pior de tudo é que entre Paulo e Apolo não tinha nenhuma rixa. Eles andavam em perfeita harmonia. Tanto que Apolo quis sair de lá, porque não aguentou mais. Aí o Paulo volta para Corinto. Paulo falou para Apolo. Apolo falou, não quero voltar para essa igreja não. Tô fora. Não quero ficar ali. Então, e entre eles, você vê que era a estratégia do inimigo até fazer uma rixa entre os dois. Mas os dois tinham tanta maturidade que apesar da igreja idolatrar os dois se mantiveram ali, né? Então é uma tentação. E às vezes esse espírito causa uma divisão e uma briga entre os próprios líderes, né? Então, cada um seguia o seu parecer ali, idolatrava o seu humano, né? E o apóstolo Paulo dá uma repreensão muito válida aqui no verso 13 de 1 Coríntios 1. Ele fala, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes porventuras batizados em nome de Paulo? Então, Paulo estava querendo dizer o quê? Uma igreja dividida não representa Cristo, porque Cristo não está dividido. Por acaso Deus, Jesus e o Espírito Santo estão divididos um contra o outro? Não. Então uma igreja dividida, uma igreja de panelas, uma igreja que cada um idolatra um e fica brigando entre si, é uma igreja que não representa Cristo. O apóstolo Paulo ele fala assim, Cristo está dividido? Então está errado, vocês estão muito longe de representar Cristo. Porque vocês estão divididos uns contra os outros, não representando Cristo. Então Paulo centraliza a mensagem em Cristo e não em si mesmo. Isso deve ser a postura de todos nós. Quando as pessoas tenderem a ter uma certa idolatria, eu dizer assim, não, mas é Cristo. Eu não sou nada, é Cristo Jesus. Eu não fui crucificado por você, eu não morri por você. Um dia eu vou morrer, um dia eu não vou estar mais aqui. Se for um pastor, eu vou estar 4 anos aqui, não vou estar mais. É comum, né, um pastor sair e ficarem comparando pastor com pastor, líder com líder. Isso aqui é totalmente rechaçado pela palavra de Deus, por Coríntios. Cada um tem a sua habilidade e pode ajudar a igreja à sua maneira. Um verdadeiro líder, ele rechaça qualquer tipo de idolatria dirigida para si. E assim, quem endossa esse tipo de coisa só colabora com as divisões ainda maiores. Só colabora. E aqui o apóstolo Paulo ele termina a carta de 1 Coríntios no primeiro capítulo ali, pelo menos a primeira parte, né? Não o primeiro capítulo completamente. Mas ele fala assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então alguns ali focavam na sabedoria de palavra de Apolo, e outros ali... O apóstolo Paulo até falou, eu não batizei nem vocês, eu não batizei a maioria de vocês, eu não sei porque que vocês estão ali colocando o meu nome tanto assim. Eu até fiz questão de se dividissem, que várias outras pessoas tivessem responsabilidade aí para batizar vocês, para vocês não se apegarem só ao humano que sou eu, né? Então o apóstolo Paulo fala sobre anular a cruz de Cristo. E é isso que realmente aconteceu ali. A cruz de Cristo estava sendo anulada em nome de divisões uns contra os outros, em nome de heresias, em nome de práticas pecaminosas que estavam ali no meio e entre muitas outras coisas. Então isso é uma lição para a igreja de hoje. Tomar cuidado, né? Se apegar a Cristo Jesus, evitar essas facções, né? Evitar os antigos hábitos, se apegar a Cristo para não se apegar a antigos hábitos praticados anteriormente na vida mundana. Heresias, evitar heresias dos mais variados tipos, aí, desde o extremo tradicionalismo até o extremo libertino, né? Liberalismo aí que você faz o que você quiser. Evitar certas práticas sexuais inadequadas, que nós vamos estudar aqui no livro de Coríntios depois. A igreja tem uma liderança espiritual e comunhão com Deus para que se julgue de forma adequada
as mais diversas questões aí, os mais diversos problemas, para que os membros não precisem procurar a justiça mundana e possam se sujeitar à autoridade da igreja, mas para isso a igreja precisa aí não ter essa questão de pesos e medidas diferentes, de preferência. Não, esse eu vou com a cara, então eu vou julgar de um jeito. E a outra pessoa que faz a mesma coisa, eu não vou com a cara e eu julgo de um jeito diferente. Então é preciso ali ter essa sabedoria dentro da igreja. Então a carta dos Coríntios, ela ensina muito isso aí. É a questão de se apegar a Cristo Jesus. Né? Paulo ele reprova qualquer tipo de divisão. Ele cita Cristo. A cruz de Cristo é o centro. Cristo é o centro. Né? Então, o humano não passa do que de ser humano. Né? Porque até o ser humano ele tem que ser usado por Cristo Jesus. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like aí, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E vamos, aí na medida do possível, continuar a nossa explanação. Até mais.